Olá, eu quero saudá-lo, eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz de Cristo Jesus. É muito bom estarmos aqui conversando, ministrando a palavra de Deus ao seu coração, através desse projeto, através desse programa, a Igreja em Sua Casa. A Igreja em Sua Casa visa levar semanalmente uma palavra que você possa ouvi-la algumas vezes, meditar, orar e, enfim, que você possa se sentir abraçado, amado, que você possa sentir o cuidado do nosso Pai Celestial sobre a sua vida. Eu quero conversar um pouquinho sobre fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Se tirar a fé do justo, ele morre. Então ele precisa da fé. A fé nutre, a fé sustenta, a fé guarda ele. E por isso eu gostaria de pensar com você um pouquinho a respeito de Elias. Elias é um grande profeta. É um personagem bíblico assim impressionante, incrível esse homem. A Bíblia não fala muito a respeito de Elias, não fala, né? Fala que Elias, ele era lá de Tisbe, um tisbita, em Gileade. E aí aparece assim, Elias era lá de Gileade, um tisbita e tal, e ele estava exercendo o seu ministério, o seu chamado ministerial, nos dias do rei Acabe. Um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, que levava a nação fora do centro da vontade de Deus. A sua esposa Jezabel era adoradora de Baal, ela sustentava os profetas, ela mantinha os profetas de Baal às despesas, aos custos do Estado, da nação. E estava assim um momento muito difícil, aí Deus levanta esse homem e esse homem traz uma palavra de juízo, dizendo, olha, não haverá nem chuva nem orvalho. Não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, exceto quando eu disser que haverá chuva novamente. E é interessante, amados, que o primeiro pensamento aqui é como os governantes influenciam o nosso bem-estar. Como um prefeito, como um governador, como um presidente, um senador, um deputado estadual, federal, um vereador, como eles influenciam o nosso bem-estar. A nação entra aqui num caos, porque não havendo chuva, não há colheita, a semente não cresce. Se não há colheita, há escassez, há falta. Havendo falta, quanto mais raro for uma mercadoria, mais cara ela é. Quanto mais abundante for a mercadoria, mais barato ela é. Então, haveria aqui uma situação de penúria, uma situação caótica por causa de um governante que vira as costas para Deus, despreza a Deus, desonra a Deus, zomba de Deus. Talvez não zombe com frases, mas com atitudes, com comportamentos. Então, é muito importante, cada vez mais, nós cristãos, estarmos conscientes da importância dos governantes. Graças a Deus, um país como o Brasil, somos nós quem elegemos, somos nós quem votamos, né? Então o voto é muito importante. Aí o texto diz que houve de fato esse caos, né? Houve de fato essa tragédia aqui na nação. Aí chegou o momento que Deus diz para ele, quando o riacho, você conhece a história, o riacho secou, Deus disse, vá para Sarepta, lá em Sidom, e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. É a última que nós temos, para que a comamos e depois morramos. Agora aqui, que eu quero falar então um pouquinho sobre fé. Aos olhos desta mulher, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite era a última refeição. Aí o profeta diz assim, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, um pequeno pão
com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, olha que situação. Eu e você, muitas vezes podemos estar numa situação, num quadro bem parecido, bem parecido. Aos olhos dessa mulher, como eu disse, aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, era o fim, a última refeição. Aí o profeta diz: não, faça dessa farinha, faça desse azeite um pão para mim, depois volte e faça um pão para você e para o seu filho. E o Deus de Israel a quem eu sirvo, ele está dizendo: não faltará a farinha e não faltará também o azeite, até que Deus mande a chuva sobre a terra, até que haja novamente colheita, abundância sobre a terra. Interessante nós vemos que, aos olhos dessa mulher, era a última refeição. Aos olhos do profeta, aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite era a primeira refeição. Era a primeira refeição. Mas, Pio, de onde você tira esse pensamento de que era a primeira refeição? Claro, porque ela pegou e deu para ele. Deu para ele. A palavra dízimo, que é 10%, ela tem a conotação também de prioridade. Dízimo, se você dizimar, se você não dizimar, isso não tem nada a ver se você vai ser abençoado ou não vai ser abençoado, se tem maldição ou não tem maldição. Isso é na velha aliança. Na nova aliança, o dízimo, que é antes da aliança, né? Antes da velha aliança, o dízimo foi introduzido por Abraão, que era antes das alianças. O dízimo, ele fala exatamente disso. Ele fala desse... como é que você vê a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus? Como que você vê esse seu engajamento na obra de Deus, no reino de Deus? Para você isso é importante? Para você isso é prioritário? Ou você relega a último plano? Porque a partir do momento que ela fez o pão e trouxe para o profeta, ela priorizou a obra de Deus, o homem de Deus, o profeta de Deus. E a partir desse momento, ele como representante de Deus, ela estava priorizando o reino de Deus, a causa de Deus. Nesse momento, essa refeição, então, era a primeira. Na cabeça dela, era a última. Mas, a partir do momento que ela teve essa atitude, passou a ser a primeira. E alguns historiadores dizem que ainda ficou mais 1 ano e meio sem chuva. E por 1 ano e meio, todos os dias, ela chegava naquela botija de azeite, naquela vasilha de farinha, e ela olhava lá dentro e dizia: uau, tem azeite aqui, tem farinha aqui. E misturava, assava, fazia o seu pão, né? E dava para o profeta e ela comia. E ela tinha certeza que ela usou toda a farinha, ela usou todo o azeite. Só que no dia seguinte, estava lá o azeite, estava lá a farinha. Por isso que, a partir desse momento em que vem a palavra de Deus sobre a vida dela, não vai faltar. A partir desse instante, passou a ser a primeira refeição. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, no meu olhar, no seu olhar, é a última chance, é a última palavra. O médico disse: olha, não tem mais o que fazer, só tem mais algumas semanas, alguns meses de vida. Só que a última palavra não é do médico, não é da situação, não é da circunstância. Essa última palavra pertence ao nosso Deus. E Ele diz: Ele vai viver, não vai morrer. A nova porta de emprego virá. A abundância chegará na sua vida. Aquilo que para eu e para você muitas vezes é o último, é o final, acabou, para Deus é o começo. E é ali que Ele começa a trabalhar conosco, ali que Ele começa a nos edificar, ali que Ele começa a mostrar o amor dEle, o carinho dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle, a provisão dEle para as nossas vidas. E Ele está dizendo para mim e para você: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não vai acabar, não vai faltar, porque eu, o Senhor, sou aquele que cuido de você, protejo você. A minha mão de graça está estendida sobre a sua vida. Pense nisso.
Pense a respeito disso. Eu quero encorajar você a mandar um e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Acesse também o nosso Facebook, compartilhe com algumas pessoas que você ama. Eu tenho certeza que as pessoas serão edificadas. Eu tenho aqui o Marcelo Antunes mandando aqui uma pergunta. Biblicamente falando, não é possível um cristão ficar doente. É aquilo que a gente tem falado sobre herança, né? Cristo Jesus já levou as nossas dores e enfermidades. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ali em Romanos 8 diz, ele vivifica o nosso corpo. Ou seja, é direito nosso. É direito nosso. Não significa que a gente não fica doente. Esses dias atrás está com uma gripe forte, né? A gente fica, às vezes, gripado, essa coisa toda. Só que isso não é legal, né? Não é legal, não nos pertence, né? Nesse sentido aqui. O Noel agradecendo aqui o programa, Zulaine também agradecendo o programa, e também pedindo oração aqui por uma situação que ela está enfrentando. Vamos sim, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Deus é poderoso. Vamos agradecer ao Pai. Pai, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Pai, obrigado. Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos acesso a toda provisão. Eu declaro um milagre sobre a vida da nossa querida irmã Zulaine. Pai, que esta situação possa se resolver milagrosamente, assim como vimos nesta verdade bíblica da viúva de Sarepta. Pai, declaramos abundância na vida de cada pessoa, o seu cuidado, a sua proteção. Aquilo, Pai, que nós estamos achando que é o fim, eu declaro que é o início de um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de abundância, um tempo de graça, um tempo de alegria. Em nome de Jesus, para o louvor do Teu nome, Pai. Amém, amém. Permitindo Deus, então, voltaremos na próxima semana. Permaneça abençoado em nome de Jesus. Amém.